Olá, você que acompanha nosso podcast aqui para Paraná Business. Hoje o meu convidado é Sérgio Itamar Alves Júnior. Ele que é professor e pesquisador com atuação interdisciplinar entre direito, inovação e gestão. Nossa conversa aqui hoje vai ser em torno desse novo momento, né, onde a academia precisa estar cada vez mais integrada ao mercado e como que a gente convive com essas novas tecnologias. Então, muito obrigada, professor Sérgio, pela sua disponibilidade em conversar conosco e que essa conversa surja muitos frutos, né, e gere aí um incômodo, um incômodo, aquele positivo, incômodo bom, né? Aquele incômodo que desperta a gente tanto para olhar para os nossos colaboradores, como olhar para os nossos filhos, olhar para todos que precisam estar nesse constante aprimoramento que é a sala de aula, né, professor? É verdade. A gente não precisa dizer que a sociedade muda e a tecnologia tem grande impacto na mudança da sociedade. E nos últimos anos a gente viu o quanto a tecnologia mudou o nosso dia a dia, né? Então, não preciso dizer que a minha geração teve um contato com a tecnologia, basicamente eu vi o computador surgir, né? O primeiro computador que eu vi na minha frente foi na universidade, né? E hoje a gente tem na universidade pessoas que têm um computador no bolso, né? Os celulares têm mais capacidade de memória e processamento que o computador que tinha na minha época de estudante. Então, nós temos hoje a tecnologia ao alcance da nossa mão. Só que, ao contrário do que a gente pensou quando a gente inaugurou as grandes tecnologias e a própria internet, ela não veio para tirar a humanidade da ignorância. Ela acabou causando alguns problemas e esses problemas a gente está vendo alguns reflexos hoje. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia hoje, embora ela tenha uma parte muito positiva e extremamente importante no mundo dos negócios e até no mundo profissional, individual de cada um, nós temos que tomar alguns cuidados quanto ao uso dessa tecnologia, porque ela pode estar interferindo na questão cognitiva das pessoas e deixando de formar grandes profissionais para tornar pessoas dependentes do uso da tecnologia rasas, né? Para basicamente qualquer coisa. Então, esse é um trabalho de um professor hoje, né, olhar para essas questões e ajudar que os alunos entendam o quanto é importante, sim, a tecnologia, mas que eles não dependam dela para tomar a decisão. Porque a gente precisa de adultos para isso. Deve ser muito difícil, né? A sala de aula hoje, né? Eu saí da sala de aula faz bastante tempo, mas sempre faço cursos de aprimoramento, faço algumas imersões e eu vejo o quanto é difícil você se desconectar do celular, porque o celular acaba ficando ali na tua rotina, né? Então, sempre é difícil se desconectar. Mas, e ele acaba, a facilidade hoje, né, com a inteligência artificial, com os canais de busca, ele acaba sendo uma informação muito rasa e a pessoa deixa de pensar, deixa de criar um senso crítico e ter repertório mesmo, né? Com certeza. Vocês veem isso hoje na sala de aula, essa diferença dos alunos de 20 anos atrás, 10 anos atrás, com os alunos de hoje? Com certeza. A grande questão é o seguinte, se a gente for resumir, né, a questão toda, é que a gente precisa exercitar o cérebro, né? A gente estava conversando até antes aqui de a gente começar, é basicamente isso, né? O resumo é esse, eu preciso exercitar o cérebro. Como qualquer coisa, se eu quero ter um físico bom, eu preciso exercitar o físico, eu preciso exercitar a minha memória, eu preciso exercitar a minha tomada de decisão. O cérebro precisa de exercício. E como qualquer outro exercício, ele precisa ser periódico, constante, ele precisa ter disciplina, ele precisa ele exige esforço. O cérebro não evolui sozinho de graça, deitado num sofá assistindo algum filme, né? Ele precisa de exercício, ele precisa de esforço, como musculação. Né? Não vai ser deitado no sofá que vai criar um bíceps, né? Um tórax definido. Né? Você precisa puxar peso, incomodar o corpo para que ele evolua. O cérebro é a mesma coisa. Ele precisa de leitura, decorar as coisas, é importante decorar sim. Um poema fica bonito, né? É importante saber as coisas, decorar, exercita o cérebro numa fase adulta e principalmente a velhice, uma velhice saudável, um cérebro saudável. E hoje o que acontece? A tecnologia vem e ela não está vindo só para auxiliar você, ela está substituindo o exercício do seu cérebro. Em vez de você exercitar algo, por exemplo, a memória, você consulta o celular. Em vez de exercitar a tomada de decisão, você pede para o ChatGPT fazer as coisas. Ao invés de você exercitar a criatividade, você pede para algum sistema produzir um texto para você. Essa terceirização da capacidade neurológica tem um preço. Tem um preço. E é geralmente um profissional que não consegue tomar decisões. Né? E isso é complexo. E a gente vê, né, hoje, quando a gente executivo, você vai contratar um profissional, né, um serviço terceirizado, um serviço de consultoria,
fica muito nítido se esse serviço usou, né, da inteligência artificial para fazer ali ou se ele realmente tem a massa cinzenta a serviço, né? Nada impede que você use as tecnologias como auxiliar sem nenhum problema. Mas a gente é tão nítido, né? Fica até feio a pessoa querer cobrar por um trabalho que ela não está se esmerando para desenvolver, né? Isso acaba levando a ser muito raso. E quando a gente fala dos profissionais que o mercado espera, né? A gente está com uma defasagem, né? Um ciclo produtivo, a gente está com falta de muitos profissionais no mercado. Os profissionais que estão no mercado hoje, muitas vezes, à disposição das nossas empresas para contratação, eles acabam vindo muito rasos nessa tomada de decisão, né? A gente precisa de um executivo que tome decisões, que corra os riscos da companhia. E a gente vê cada vez mais pessoas despreparadas e pessoas que não sabem o senso de urgência e as consequências que aquela tomada de decisão vem, porque isso o ChatGPT, o Google não ensina, né? Essa mensuração. E como que vocês conseguem trabalhar isso dentro da sala de aula? O professor direciona tanto para as áreas de graduação como pós-graduação, que são níveis de vida, né? De consciência de vida, de estágios profissionais muito diferentes. Como que o senhor vê isso hoje dentro da academia, né? E essa preparação para o mercado? Assim, o uso de tecnologia, ChatGPT e todas as outras tecnologias, elas são importantes. Você tem que usar. Ela facilita algumas coisas e é muito importante. A questão é não terceirizar o que é importante para o cérebro, para o seu desenvolvimento, né? Quer dizer, não terceirizar o pensamento, a criatividade. Lembre-se, né? Vamos lembrar, a gente tem um cérebro, tem 1,5 litro com a capacidade de fazer o impossível. O cérebro humano já mostrou o quanto divino ele pode ser, o quanto espetacular, o quanto criativo, o quanto revolucionário ele pode ser. Agora, se vai deixar esse 1,5 litro que tem capacidade de fazer o impossível e entregar essa produção para uma máquina que vai fazer simplesmente aquilo que ela foi programada para fazer de modo simples e, às vezes, até errado em algumas perspectivas, uma percepção limitada da vida. Então, eu acho que não é nem inteligente fazer essa substituição e nem produtiva, porque ela acaba prejudicando não só a entrega que você tem, mas o teu desenvolvimento. O que eu preciso hoje são profissionais realizados pessoalmente, e a realização faz parte do desenvolvimento pessoal. Você alcançou um nível melhor, essa realização é tua, não é da máquina, né? E, segundo, um profissional que saiba decidir as coisas com critério, né? Utilizando dados como base, com análise crítica, com análise analítica. Eu preciso ter, né, todas essas perspectivas que só o cérebro humano pode fazer com desenvoltura, rapidez e criatividade para tomar suas decisões da melhor forma possível. Como a gente falou, o mundo muda o tempo todo. E como o mundo muda o tempo todo, a tomada de decisão é a coisa mais importante. Porque toda hora você tem um grande problema para resolver. Toda hora você tem uma grande questão para tomar decisão. Então, se você não tem um treino do cérebro para tomar decisão, no momento que você precisar tomar essa decisão, você não pode contar com esse 1,5 litro, que é a máquina mais possante que o universo criou. A gente vai lidar com aí um celular para decidir a tua vida, uma empresa ou até uma nação. Isso é absolutamente errado. A gente não pode se conformar, né? Não tem como deixar isso acontecer. A gente precisa alertar para que a universidade sirva para desenvolver as pessoas profissionalmente, pessoalmente, eticamente, né, que é muito importante também nos dias de hoje, para que ele seja um profissional completo, realizado. E a Unicuritiba ela tem esse arcabouço, né, de tentar que os profissionais que saiam dali saiam profissionais tentando chegar na plenitude, né? Então, que é o aprendizado acadêmico, as questões ligadas à ética, que são os valores da instituição, mas também a entender o tamanho da possibilidade que esse jovem tem quando ele sai dali, né? Desde que ele tenha aproveita esse tempo na universidade para sua preparação, mas entenda os desafios que esse cenário, né, do mercado oferece. Como professor, a coisa que eu mais quero é a realização pessoal do meu aluno. Eu quero que ele seja feliz, né, profissionalmente, pessoalmente, e tudo isso é desenvolvimento. Eu preciso que ele se desenvolva. E, para isso, eu preciso tirar ele da zona de conforto. E o que o celular mais faz é colocar você na zona de conforto e te fecha lá dentro. E no dia a dia, como que isso
acontece dentro da sala de aula? Que insumos, que mecanismos o senhor tem que usar para tirar essa dispersão que deve ser muito o tempo todo, né? Essa dispersão. Como que o senhor... Porque às vezes isso pode ser até útil dentro das nossas empresas, né? Claro. Porque hoje o WhatsApp, as redes sociais são um grande rouba-tempo das companhias também, né? É que o professor em sala de aula, eu estou lidando com meninos e meninas, né? Jovens, 17, 22 anos. Então, na sala de aula, você tem que ser um artista, basicamente, hoje. Tem que chamar mais atenção que o celular, né? Então, saber lidar com jovens, a questão psicológica do jovem, a questão do interesse, da perspectiva de cada um, do respeito da individualidade de cada um. O professor está ali como um mediador. E eu uso tecnologia. Sim, às vezes eu faço um cálculo complexo e digo, olha, tirem foto dos dados, fiz isso ontem à noite, inclusive, tire foto dos dados e peça para o ChatGPT fazer o cálculo, por exemplo, da homocedasticidade na estatística. Aí o chat diz, dá tanto. Tá bom, agora você tem o número. Agora vamos interpretar raciocinar, né, sobre isso. O que isso quer dizer? O que o R² quer dizer? Aonde está? Como é que você toma uma decisão em cima disso? A tecnologia ela pode te ajudar. Em alguns momentos, ela acelera a tomada de decisão. Mas a tomada de decisão tem que ser sua. É humano, né? Não tem. Isso nunca a máquina vai fazer. Porque a gente tem histórico, a gente conhece as pessoas, a gente tem questão ética envolvida, perspectivas de futuro, a gente pode criar o futuro que não existe. Só o ser humano faz isso. E eu não posso limitar, por exemplo, a tomar decisões olhando só para o passado, que é o que a máquina faz, o que a gente já fez. Eu estou criando executivos, desenvolvendo pessoas para que elas criem o futuro. E isso é uma capacidade 100% humana. A gente precisa desenvolver isso. Né? E, como eu disse, como professor, o que eu quero é que meus alunos tenham sucesso. E, para ter sucesso, num mundo que muda o tempo todo, eles vão ter que ter a capacidade de tomar decisão num mundo que muda o tempo todo. Né? A gente fez até há algum tempo, antes da pandemia, a gente fez um evento no LID, trouxe que se tornou um grande amigo, que é o Flávio Tavares, e ele fez uma fala que eu jamais vou me esquecer, que era quando estava começando esses processos de IA, antes do metaverso, né, essas mudanças que aconteceram muito rápido, isso faz 6 anos, né, foi tudo muito rápido. E eu lembro que ele fez uma fala falando que em terra de robô, quem tem coração é rei. Exato. E é exatamente sobre isso, né? Porque ninguém vai substituir o instinto humano, a sensibilidade humana, né? Então, acho que quanto mais os profissionais usarem da tecnologia para para facilitar o que pode ser facilitado, né? Com inteligência artificial, a burocracia, e deixar o lado humano cada vez mais preparado para as decisões e essas tomadas de decisões. Eu acho que isso que vai formar os líderes do futuro, né? Hoje, muitos dos nossos governantes, muitos dos nossos executivos, muitos dos nossos empresários passaram pela universidade, né? São egressos da Unicuritiba. E eles falam com muito orgulho, né? Eu fui aluno da Unicuritiba, eu fiz minha capacitação na Unicuritiba. Eu acho que esse é o grande valor de uma instituição com 75 anos, né? Esse orgulho de ter feito parte. De pertencer, né? Exatamente. Então, basicamente, a universidade é isso, né? É um encontro de centenas de perfis diferentes, todos juntos, em interesses diferentes, que a gente se encontra para discutir o futuro, se conhecer, né, ter essa questão da humanidade, essa percepção, né, das pessoas, esse cuidado, né, com as questões éticas, com as questões de alta tecnologia, com as novidades, mas principalmente com o desenvolvimento, né? Eu preciso que as pessoas se desenvolvam. A academia não tem esse nome por acaso. Ela é exercício, né? Como toda academia, né? Eu vou na academia de manhã fazer exercício. Então, a academia universitária também é exercício, só que para a mente, para a tomada de decisão, para as questões humanas, para a sensibilidade humana, para aquilo que o humano tem de melhor, de mais bonito, de mais criativo. E é isso que é importante, né? A gente ter profissionais que tenham essa visão de futuro, que tenham a coragem de criar o futuro, né? E, obviamente, com essa percepção humana, né? De cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com as questões éticas envolvidas. Porque o que a gente está mais vendo no mundo hoje, se você perceber, são os desafios éticos. Não são desafios tecnológicos. A tecnologia virou uma grande commodity, né? Está ali. Você pode usar e fazer as questões. Agora, a tomada de decisão com as questões éticas envolvidas, né, até onde eu vou permitir, por exemplo, o uso de celular na minha sala de aula. Eu tenho uma responsabilidade como professor. Olha, a gente vai até aqui. Daqui para frente, você vai ter que exercitar a tua tomada de decisão, vai ter que exercitar a tua capacidade crítica, exercitar a sua criatividade, né? Enfim, a elaborar de modo mais complexo as questões. Isso é um carinho, né? Permissividade não é respeito,
Permissividade é abandono. Percebe? Você está abandonando eles. Eu tenho que chamar e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Né? Aqui dentro da sala de aula eu sou um grande amigo teu. E eu quero que você saia daqui melhor do que entrou. Né? Que você realmente possa fazer diferença lá fora. Esse paralelo você pode levar para a gestão de pessoas, né? Que é a mesma relação. Exatamente, né? A mesma relação. Eu quero que você saia melhor daqui. E não é passando, né, pano, dizendo, pode passar tudo para o celular que ele faz para você. Não é assim, você vai ter que exercitar. Entendeu? Então, eu tenho muitos alunos meus que eu tenho um maior orgulho de ter sido professor deles, que hoje são grandes profissionais, nacionalmente e internacionalmente, justamente pela essa área de criatividade, que criaram coisas, que peitaram grandes decisões, que assumiram riscos, e isso só é capaz quando você confia em você. Quando você acredita em você mesmo. E isso é uma coisa que você constrói durante o tempo, essa confiança. Né? E isso não passa pela máquina. A máquina pode te atrasar nessas questões de crescimento individual e te deixar dependente dela. E dependência não é bom em nada. Em nada, né? Em nada, em nenhuma ninguém circunstância. Constrói repertório, né, buscando informação rasa. Né? Quando fizerem uma conexão USB com o meu cérebro, talvez aí eu até autorize a você se conectar com o computador. Mas, até lá, eu prefiro que você seja mentalmente saudável, emocionalmente estável e criticamente hábil para tomar decisão. Então, eu preciso disso hoje para os meus alunos, porque eu quero o melhor deles. Né? Eu quero que sejam profissionais relevantes no mercado, que realmente as pessoas possam confiar nele. Sim. Porque o que a gente quer hoje é isso, ser cercado de pessoas que saibam tomar decisão. Né? Todo mundo já teve um chefe que nunca tomou decisão. Né? Aquele em cima do muro. Não tem coisa mais insuportável que uma pessoa que não bata na mídia e diz, vamos para lá, né? Eu assumo o risco. Se tiver errado, a gente conserta, damos um jeito. A decisão foi minha. Mas vamos em frente. Estou com vocês para o que der que vier. Eu preciso dessa coragem. E essa coragem vem no crescimento individual e de um desenvolvimento. É um exercício. Então, eu não posso ter jovens hoje que passem 12 horas por dia com o celular na mão, achando que isso é entretenimento. Não, isso é perda de tempo e isso tem um custo alto no futuro, quando ele for adulto. O professor falou, né, sobre essa questão de ver eles plenamente felizes, né, realizados Sim. profissionalmente, mas felizes com as escolhas. Isso. E muitas vezes a gente vê, às vezes, profissionais, fez direito porque a carreira, o avô era advogado, o pai era juiz, e fez direito. Tem como encontrar um meio do caminho, né? Tem como encontrar esse caminho. E é muito triste você escolher uma profissão ou escolher uma carreira do que você não quer fazer. Com certeza. Eu acho que hoje a gente vive esse universo tão efêmero e, ao mesmo tempo, com tantas oportunidades, que é muito fácil de fazer o que a gente ama. Né? Eu acho que esse é o grande legado de um professor. Né? Eu acho que essa é uma carreira cada vez mais desafiadora, né? Porque vocês têm que driblar não só aquele volume de pessoas diferentes numa sala de aula, mas também a atenção, disputar essa atenção. Então, parabéns pelo legado que é ser professor e esse brilho no olho, né, que o senhor leva realmente muda vidas, né? Porque uma pessoa bem formada, bem estruturada, ela vai ser um profissional diferenciado, ela vai ser uma liderança inspiradora, né? Não vai ser um profissional medíocre e raso, né? Acho que esse é o grande legado hoje do professor, que já, né, historicamente tem seus méritos, mas acho que nos dias atuais tem cada vez mais habilidades a serem desenvolvidas no dia a dia. Um professor não só conteudista, né, mas um mentor. Alguém que mostre para ele alguns pontos de vista que talvez ele não tenha, até por uma limitação que o próprio celular dá, né, bolhas e etc. e tal. Então, a gente tem essa questão hoje muito importante de dar o direcionamento, de dar apoio, de ter uma estrutura que faça com que ele decida e tome as decisões que o façam feliz no futuro, porque ele se realize. E lembrando que hoje as profissões são todas conectadas. Hoje tem grandes médicos que são grandes executivos, tem advogados que tomam decisão, né, em grandes empresas. Então, tudo está conectado hoje. Hoje, você se forma em algo, atua dentro da questão em outra área de inovação, por exemplo. E tem que estar num aperfeiçoamento constante. O direito hoje, basicamente, está muito vinculado com a inovação. Então, hoje, os profissionais precisam de uma visão multidisciplinar. Ele precisa ter uma visão geral. Né? E, obviamente, quanto mais complexo o mundo, mais difícil é a tomada de decisão. Então, isso que é importante. A universidade está aí para isso, para tornar os jovens, né, grandes profissionais do futuro, realizados como pessoas também.
Professor, foi uma alegria recebê-lo aqui. Prazer. Eu acho que essa nossa conversa vai tanto despertar a atenção, né, sobre os profissionais que nós temos informação dentro das nossas casas, como pais, como tutores, Sim. como tios, né, mas também dentro das nossas empresas, como que a gente inspira Exatamente. e como que a gente leva esse senso de merecimento para as nossas bases ali, que são as pessoas que são os nossos mentorados diuturnos, que são ali os nossos profissionais, os colaboradores, os fornecedores, que precisam estar com esse brilho no olho constante. Eu conversei com o professor Sérgio Itamar, ele que é professor da Unicuritiba, e ele é uma das especialidades quando a gente fala sobre educação, tecnologia e inovação na sala de aula e como a gente aplica isso tudo dentro das nossas empresas. Até o próximo episódio aqui do podcast Paraná Business.